Opa, meu amigo, a gente tem postado vídeos aqui sobre o auxílio emergencial e a gente precisa ler a medida provisória com você para você ver cada detalhe. Estou postando esse vídeo no YouTube no dia 21, num domingo. Então você para alguns minutos, acompanha comigo, pausa o vídeo para você ver a medida provisória na íntegra e eu vou colocar o link da medida provisória aqui embaixo na descrição para você ver certinho como que está desenhado o auxílio emergencial. Beleza? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Acompanha aqui com a gente. Então vamos lá. Medida provisória 1039 de 18 de março de 2021. Isso aqui é a publicação do Diário Oficial da União, tá bom? Isso aqui é a publicação do Diário Oficial da União. Então, vamos já começando aqui, ó. Institui o Auxílio Emergencial 2021, esse é o nome dele, Auxílio Emergencial 2021, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei, beleza? Lembra que a medida provisória tem força de lei. Artigo 1º. Fica instituído o Auxílio Emergencial 2021 a ser pago em 4 parcelas mensais a partir da data de publicação desta medida provisória, no valor de R$ 250 aos trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata o artigo 2º da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, e do auxílio emergencial residual de que trata a medida provisória 1000, de 2 de setembro de 2020, elegíveis no mês de dezembro de 2020. Então, beleza. Recebe o auxílio quem estava no auxílio anterior. Parágrafo 1º. As parcelas do auxílio emergencial 2021 serão pagas independentemente de requerimento. Você não tem como pedir. Você já está em um cadastro, beleza? Desde que o beneficiário atenda aos requisitos estabelecidos nesta medida provisória. Parágrafo 2º. O auxílio emergencial 2021 não será devido ao trabalhador beneficiário indicado no caput que tenha vínculo de emprego formal, então se a pessoa estiver trabalhando, ganha pouco, ganha muito, não recebe. 2. Esteja recebendo recursos financeiros provenientes do benefício previdenciário, de benefício previdenciário assistencial trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, ressalvados o PIS, que é o abono salarial, regulado pela Lei 7998, de 11 de janeiro de 1990, e os benefícios do programa Bolsa Família, de que trata a Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Aufira a renda familiar per capita acima de meio salário mínimo. O que é renda per capita? Soma a renda da família e divide pelo número de membros. Seja membro de família que aufira a renda mensal total acima de 3 salários mínimos, que hoje dá R$ 3.300. Seja residente no exterior na forma definida neste regulamento. Aqui você vai ver muita gente que está no exterior pedindo e recebendo, como aconteceu no anterior. Muita gente que está no exterior recebendo. Muita gente, não é pouca gente não. Inciso 6. No ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, se recebeu acima de R$ 28.559,70 como rendimento tributável, não tem direito ao auxílio emergencial. Quem tinha, em 31/12/2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil, muita gente nessa situação também recebeu o auxílio. Se não tiver no nome da pessoa, a pessoa vai receber do mesmo jeito. O governo não tem como fazer esse controle, infelizmente. Inciso 8º. No ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a 40 mil. Se em 2019 você recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, você não vai ter direito ao auxílio emergencial. Tenha sido incluído no ano de 2019 como dependente, presta atenção nesse item, de declarante do imposto de renda, sobre a renda da pessoa física enquadrado nas hipóteses previstas no 6, 7 e 8 na condição de cônjuge, companheiro com o qual tenha
filho ou com o qual conviva há mais de 5 anos. Esse aqui o governo não consegue filtrar, então todo mundo aí que é mozão, mora junto, amaziado, o que for, todo mundo recebeu como se fosse solteiro e tocar o barco, tá? Isso aqui foi uma bagunça. Ou que seja filho ou enteado, se for dependente do imposto de renda, tá amarrado, tá? Com menos de 21 anos de idade ou com menos de 24 anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior. Então, se tem menos de 21 anos, é dependente, ou se tem menos de 24 anos e está na faculdade, não vai conseguir se for dependente do imposto de renda. Ao 10, esteja preso em regime fechado ou tenha o seu CPF como instituidor a concessão do auxílio de reclusão, amarrou um pouco mais porque aqui também teve bagunça. Tenha menos de 18 anos de idade, exceto nos casos das mães adolescentes, então as mães adolescentes estão garantidas. Possui indicativo de óbito nas bases do governo federal ou tenha seu CPF vinculado como instituidor à concessão de pensão por morte. Então, se você morreu, não é piada, gente. Aconteceu muita gente que a pessoa... Mas também pode ter erro, tá bom? Mas também pode ter erro do governo nisso. Esteja com auxílio emergencial de que trata o artigo 2º da lei, presta atenção, 13.982 de 2020, ou auxílio emergencial residual cancelado no momento da avaliação da elegibilidade para 2021, para o auxílio 2021. Se o seu benefício de 2020 estiver constando lá agora como cancelado, você não vai pegar o auxílio 2021. Não tenha movimentado os valores relativos ao auxílio emergencial de que trata o artigo 2º, disponibilizados na conta, blá blá blá, ou na poupança digital aberta. Se você recebeu, não tirou do Caixa Tem, que loucura, não vai receber. Quem também não vai receber? Estagiário, residente médico ou residente multiprofissional, beneficiário de bolsa de estudo da CAPES, beleza? Você é estudante de mestrado, estudante de doutorado, receberam, um monte recebeu. Tem bolsa da CAPES? Não vai poder pegar o auxílio, tá bom? Tem bolsa de estudo concedido por órgão municipal, estadual ou federal? Não vai receber, muitos receberam. Para fins de verificação, da verificação ou não do enquadramento nas hipóteses previstas no parágrafo 2º, serão utilizadas informações mais recentes disponíveis nas bases de dados governamentais, no momento do processamento, conforme disposto em ato do Ministro de Estado da Cidadania. O cidadão que tenha sido o cidadão que tenha sido considerado elegível na verificação de que trata, no parágrafo 3º, tem a sua elegibilidade automaticamente revisada nos meses subsequentes, por meio da confirmação do não enquadramento das hipóteses nos incisos 1, 2, 10 e 12 do parágrafo 2º. Então, vamos ver onde que nós estamos. Isso aqui é todo mundo que não pode, tá bom? Então, isso aqui é todo mundo que não pode. Então, o governo está se resguardando também o direito de verificar posteriormente e de tirar. Para fins de verificação do critério de que trata o inciso 10 do parágrafo 2º, na ausência de dados sobre o regime prisional, presume-se regime fechado. É obrigatória a inscrição do beneficiário no CPF para o pagamento do auxílio emergencial. Kleber, eu não tenho CPF, então você nem existe, como é que pode? E sua situação deverá estar regularizada junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, mais conhecido como Receita Federal, para o efetivo crédito do referido auxílio, exceto no caso de trabalhadores integrantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família, porque já estão lá no cadastro. Parágrafo 7º. Para fins de verificação do critério de que trata o inciso 15 do parágrafo 2º, serão utilizadas as bases de dados que estiverem disponibilizados para a empresa pública federal, SERPRO, de processamento de dados, responsável por conferir os critérios de elegibilidade para a percepção do benefício de que trata essa medida provisória. Então, já estão se resguardando aqui o seguinte, vai ser usado os dados que estiverem lá no SERPRO, tá certo? Para fins de verificação do critério de que trata o inciso 14 do parágrafo 2º, serão utilizadas as bases de dados
que estiverem disponibilizados para a instituição financeira federal responsável para a operacionalização, também conhecida como Caixa Econômica Federal. O recebimento do Auxílio Emergencial 2021 está limitado a um beneficiário por família. A mulher provedora de família monoparental receberá mensalmente R$ 375. Nesse caso aqui também teve muita fraude. Por quê? Porque o pessoal mora junto, mas não casou e aí mente lá na base de dados e não informa que mora junto, é casado, né? As pessoas postam o tempo todo amor, amorzão. Vamos ver se o pessoal vai parar de postar foto de casal para ter esse benefício aqui. Na hipótese de família unipessoal, olha só, hein? A pessoa que pedir sozinho, eu sou só eu na minha família, R$ 150. Esse benefício aqui ficou muito baixo. Esse benefício ficou muito baixo. Parágrafo 3º. Não será permitida a acumulação simultânea do auxílio emergencial com qualquer outro auxílio emergencial federal, ressalvado o recebimento do auxílio emergencial de que trata o artigo 2º da Lei 13.982 de 2020, do auxílio emergencial residual, ok? Em razão de decisão judicial. Então, você tem uma decisão judicial do ano passado, você vai continuar recebendo, tá certo? Em razão de decisão judicial ou de contestação extrajudicial realizada no âmbito da Defensoria Pública Federal, homologada pelo Ministério da Cidadania, e aqui eles erraram, aqui o estagiário largou aqui uma frase perdida aqui. Para fins do disposto nesta medida provisória, a caracterização dos grupos familiares será feita. Olha como que eles vão identificar a caracterização do grupo familiar. 1. Nas declarações fornecidas por ocasião do requerimento do auxílio do ano passado. 2. Nas informações registradas no Cadastro Único, para programas sociais do Governo Federal, o CAD Único, para beneficiários do Bolsa Família. Beleza? Cidadãos cadastrados no CAD Único que tiverem concessão automática, do referido benefício do ano passado. Para fins do disposto nessa medida provisória, a caracterização da renda será feita com base nas declarações fornecidas por ocasião do requerimento do ano passado e nas bases de dados oficiais. Tá quase acabando, meu amigo, mas é importante você conhecer a medida provisória. Artigo 5º. Nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá temporariamente e de ofício o benefício do Bolsa Família. Ok? Ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar. Quando o auxílio for melhor, vai ser o auxílio. Quando o Bolsa Família for melhor, vai ser o Bolsa Família. Artigo 6º. São considerados empregados formais para fins do disposto nesta medida provisória os empregados remunerados por contrato de trabalho formalizado nos termos da CLT, aprovado pelo Decreto-Lei tal de 43, e todos os agentes públicos independente da relação jurídica, incluídos os ocupantes de cargo de função temporária, de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo. Então, servidor público não pode. Parágrafo único. Não são considerados empregados formais, para fins do disposto no caput, os empregados que deixaram de receber remuneração há 3 meses ou mais, ainda que possuam um contrato de trabalho formalizado nos termos do disposto na CLT, ok? Decreto-Lei, tal. Olha como que é a CLT antiga. 43. Artigo 7º. Para fins do disposto nesta medida provisória, a renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear, composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. Então, eles conseguem rastrear também um pouco aí o endereço. Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para fins do disposto nesse artigo, os rendimentos percebidos de programa de transferência de renda federal, previstos no 10.836/2004, que é o Bolsa Família, do auxílio previsto na Lei 13.982, auxílio de 2020, e na medida provisória 1000, que é o auxílio emergencial residual, e do abono salarial, também conhecido como PIS.
Parágrafo 2º. Para fins dispostos nessa medida provisória, a renda familiar per capita é a razão, ou seja, é a divisão entre a renda familiar total, né, mensal e o número de indivíduos da família. Artigo 8º. O auxílio emergencial 2021 será preferencialmente operacionalizado e pago pelos mesmos meios e mecanismos utilizados no ano passado. Ou seja, Caixa tem, né? Caixa tem. Parágrafo 1º. Fica vedado à instituição financeira federal, Caixa, efetuar descontos ou compensações que implicam a redução do valor do auxílio. Então, não vai ter desconto algum no valor do auxílio, a pretexto de recompor saldo negativo ou de saldar dívidas pré-existentes do auxílio, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária. Se o seu auxílio cair na Caixa, na conta corrente, na conta poupança ou cair direto no Caixa Tem, não pode descontar nada. Então, quem vai ficar perguntando isso, fica tranquilo, não pode descontar nada, beleza? Parágrafo 2º. A instituição financeira federal responsável pela operacionalização do pagamento fica autorizada a repassar semanalmente a órgãos e entidades federais os dados e as informações relativos aos pagamentos realizados e os relativos à viabilização dos pagamentos e à operação do auxílio emergencial 2021, inclusive o número da conta bancária, o número da inscrição do CPF e o número de identificação social, observado o sigilo bancário. Meu amigo, olha esse parágrafo. Estão de olho em você. Estão de olho em você, tá? O cerco só vai se fechando. Nós já temos o Imposto de Renda 2021 fazendo muita gente devolver o auxílio do ano passado. Parágrafo 3º. Fica dispensada a licitação para a contratação das empresas contratadas para a execução do pagamento do auxílio emergencial. Então, o governo está tentando dar uma agilizada para que se contrate empresas para acelerar o auxílio e não ter os problemas que tiveram em 2020. Parágrafo 4º. Os pagamentos do auxílio emergencial 2021 poderão ser realizados por meio da conta tipo poupança social digital, cuja abertura poderá se dar de forma automática, em nome do titular do benefício, conforme definido em instrumento contratual entre o Poder Executivo e a Caixa. A Caixa é uma estatal, né, meu amigo? Então, o seu banco digital, chamado Caixa Tem, pode aí, formar um contrato exclusivo e criar clientes, né? É isso aí. Artigo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001, na hipótese de beneficiário em cujo nome foi aberta a conta tipo poupança social digital, negar a sua titularidade, situação na qual as respectivas operações serão comunicadas às autoridades competentes. Então, abriu uma conta, não é sua, você aciona a Caixa e aí tem como o governo agir, tá bom? Para você não deixar de receber. Artigo 9º. Os órgãos públicos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação mensal dos requisitos para a concessão do auxílio emergencial 2021, constantes das bases de dados que sejam detentores, observadas as disposições na Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Então, os órgãos federais vão aí compartilhar dados. Parágrafo único. Fica autorizado o compartilhamento de dados pessoais contidos em bancos de dados geridos por órgãos e entidades públicos e entidades privadas com a Empresa Pública Federal de Processamento de Dados, SERPRO, responsável por verificar os critérios de elegibilidade para a percepção do benefício. Então, sai uma lei com um benefício, a sua privacidade vai para o saco, meu filho, porque o governo vai só colocando ali mais autorizações para te vigiar e vigiar seus dados. Não é brincadeira, não. Preste atenção. Artigo 10. Os recursos não sacados da conta contábil de que trata o inciso 3 do parágrafo 12 do artigo 2º da Lei 13.836 de 2004, Bolsa Família, e das poupanças sociais digitais abertas e não movimentadas no prazo definido em regulamento, retornarão para a conta única do Tesouro Nacional. Então, vai vir um decreto dizendo quais são esses prazos. Essa medida provisória será regulamentada ainda por um decreto, beleza? Ficam autorizados a contratar pessoal, olha que legal, por tempo determinado, nos termos do disposto na Lei 8745 de 9 de dezembro de 93, para atuar nas questões relacionadas ao auxílio emergencial. Quem vai poder contratar temporário para poder acelerar? O Ministério da Cidadania, a AGU,
tudo em atividade relacionada ao auxílio. Parágrafo único. A contratação de pessoal nos termos do disposto no caput poderá ser efetivada por meio de análise de currículo, realizada por prazo máximo de 1 ano, admitida a prorrogação. Então, o governo vai poder contratar temporários, beleza? Condicionado à disponibilidade orçamentária, óbvio, para poder colocar o auxílio para andar. Tá autorizado aqui, beleza? Existem regras sobre concurso público, existem regras sobre contratação temporária, tá autorizado aqui. E a Caixa já disse que contratou 7.000 pessoas também para poder acelerar o auxílio emergencial. Na contratação dos serviços necessários à operacionalização do auxílio emergencial, de que trata a medida provisória, serão dispensados os estudos técnicos preliminares e adotado o projeto básico simplificado. E aí, diz aqui o que tem que ter no projeto básico para acelerar a contratação, porque 2020 foi terrível. Tá quase acabando. Artigo 13. Ato do Poder Executivo Federal regulamentará o auxílio. Então, vem um decreto. Esse artigo 14, presta atenção nele com especial atenção. Prescreve em 1 ano, contado da data da publicação desta medida provisória, 18 de março, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento. Prescreve em 1 ano do auxílio emergencial de que trata o artigo 2º da Lei 13.982 de 2020, do auxílio emergencial residual de que trata a medida provisória 1000 e do auxílio emergencial 2021. Se em 1 ano você não pedir qualquer coisa relacionada ao auxílio, você não tem mais direito de pedir. Prescreveu em 1 ano. Artigo 15. O período de 4 meses de que trata o artigo 1º, poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo. Então, um decreto pode prorrogar o auxílio. Depende do quê? Disponibilidade orçamentária e financeira. Se houver orçamento, se houver disponibilidade orçamentária, vai poder prorrogar o auxílio. Artigo 16. Ato do Poder Executivo Federal poderá dispor sobre a reavaliação dos pedidos de auxílio emergencial. Então, pode vir um decreto que explique melhor essa questão de reavaliar o auxílio. Os agentes públicos ocupantes de cargo efetivo, de cargo em comissão, de cargo de livre nomeação e exoneração, de cargo ou função temporária, ou de emprego público, os titulares de mandato eletivo, que solicitarem ou receberem auxílio emergencial, praticam ato de improbidade na forma do artigo 11 da Lei 8429. Então, servidor público, se pediu auxílio emergencial, é perrengue. É ato de improbidade administrativa e tem que ser instaurado aí procedimento para avaliar. Constatada irregularidade que ocasione o pagamento indevido dos auxílios emergenciais, caberá ao Ministério da Cidadania cancelar os benefícios irregulares, notificar o trabalhador para restituição voluntária dos valores recebidos indevidamente, por meio de uma guia de recolhimento da União, uma GRU, emitida por sistema próprio de devolução do auxílio. Caso o trabalhador não restitua os valores voluntariamente, será observado o rito próprio de constituição do crédito da União, ou seja, você vai virar um devedor da União. Artigo 2º. Os valores dos auxílios emergenciais de que trata a Lei 13.982 de 2020, a MP 1000 de 2020 e essa medida provisória, cumulados indevidamente com benefícios previdenciários, serão descontados do benefício de que o trabalhador venha a receber da Previdência. Se a pessoa recebe um benefício previdenciário e recebeu o auxílio, vão descontar, observado o disposto na Lei 82.13 de 91 e o disposto no ato conjunto do Ministro de Estado da Cidadania e do Presidente do INSS. Essa medida provisória entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, 18 de março de 2021, 200º ano da independência, 133º ano da República, Jair Messias Bolsonaro assina junto com outros 3 ministros. É isso aí, meus amigos. Você conheceu a medida provisória 1039 ou 1039 do auxílio emergencial. Eu espero que tenha ajudado bastante você a compreender melhor o auxílio emergencial. Até o próximo vídeo.